Ok. A lição de hoje é a lição 12, né? Lição 12, uma vida cristã autêntica. É baseado no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 36 a 42, certo? O texto áureo, o texto devocional é o 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então, esse é o nosso texto devocional, que é o versículo 37. A gente já tinha adiantado esse assunto. Irmã Idalice, né, está participando também. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, irmã. Que Deus possa estar nos ajudando nesse momento. Então, aí a gente está lá, lição 12, uma vida cristã autêntica, né? E o texto é Mateus, capítulo 5, versículos 36 a 42, certo? Então, a gente vai ver que a gente vai estar primeiro, continuando, né, a questão dos juramentos, que a gente já viu na lição passada, né, que foram os versículos, né, deixa eu ver aqui, versículos 33 ao 35 da lição passada, né, que vai falar sobre a questão do juramento. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. O versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Versículo 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aí, na continuação, na lição de hoje... Me dá aí o meu negocinho de escorar o celular. Irmã, pode desligar o microfone, irmã? Certo? Ok? A senhora toca na tela e passa aí, e vai no microfonezinho e clica nele, tá bem? Para que a gente possa continuar aqui. Desculpa. Certo. Versículos 36, 37, vai continuar esse mesmo assunto dos juramentos, não é? Versículo 36 e 37 vão dizer o seguinte: nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Versículo 37. Então, a gente já vê que o Sermão da Montanha, esse tema do juramento, ele finaliza nessa lição de hoje. Não é? Então, o que ele está querendo demonstrar com tal afirmativa é que tais juramentos são inteiramente inválidos. A gente pode tentar jurar por uma coisa, por outra. Tem até algumas pessoas que dizem, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, né? E até mesmo, juro pelos meus olhos que esta terra há de comer. Não é? Então, são frases que, em comum, as pessoas falam muito no dia a dia para jurar, para garantir alguma coisa. Como garantir algo quando você não tem sobre o objeto da garantia nenhum poder? A gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer, nós não temos o poder para fazer com que um cabelo branco se torne preto ou vice-versa, né? E o que ele ensina no versículo acima, quando afirma que nem pela própria cabeça o homem deve jurar, pois não pode sequer fazer que seus cabelos brancos se tornem pretos ou pretos se tornem brancos. A lição para nós é que não devemos adotar nem aquela forma de juramento que também já ouvi, né? Que juro pelos olhos que esta terra há de comer. Se não temos poder sobre os olhos, pernas, mãos e pés, como empenhá-los então? Todo o nosso ser pertence a Deus e não podemos dele dispor. O que importa ao crente é dar o devido valor à sua palavra como discípulo de Cristo. A gente antecipou isso na aula passada, a Aldilene estava presente, e a gente viu que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Ele não deve firmar a sua palavra em um compromisso que ele não possa assumir, que ele já vê que para as suas limitações ele não consegue
cumprir, não é? Então, a gente vê aí que Cristo encerra toda a sua argumentação sobre a inutilidade de juramentos na vida do crente, de maneira taxativa e dogmática. A afirmação é categórica e definitiva, com uma advertência, inclusive, sobre a procedência maligna de tal comportamento. O que temos de retirar de tais palavras é que, sempre que nos deixamos conduzir pelos costumes ou hábitos mundanos, estamos permitindo que o mal domine sobre nós. Ou seja, deixamos o reino do bem para aceitarmos o domínio do mal. Foi com uma mentira que Satanás enganou a Eva, primeiramente, e depois a Adão. Foi com uma mentira, pior ainda, que acusou o Senhor de ser mentiroso. Certamente não morrereis. Se Deus já tinha orientado o primeiro casal de que eles não deveriam consumir o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não era porque ele estava escondendo algo daquele casal, mas que Deus já tinha colocado esse mandamento para eles. Um limite. Nessa árvore você não vai comer. Você pode comer de todas. Se eles tinham à disposição deles tantos frutos, tantas árvores frutíferas, porque eles teriam interesse ou curiosidade para ir justamente naquela que era proibida. Não é? Então, Deus já tinha alertado, certamente morrereis, mas o diabo vai dizer, não é isso, é porque Deus não quer que vocês sejam iguais a ele. Então, com uma mentira, não é? Com uma mentira, ele engana o primeiro casal. Por isso, o Senhor complementa com tanta veemência, o que passa da verdade para mais ou para menos, já não é verdade, é mentira. E a sua procedência é do maligno, vem de Satanás. Introduziu-se no coração do homem pela malignidade oriunda dele. Então, a gente vê aí que quando firmarmos um compromisso com alguém, esse compromisso deve ser sim, sim, não, não. Irmão, eu vou passar na sua casa tal hora. Tal hora você esteja naquele compromisso, né? Olha, tal dia eu vou pagar tal dívida. Né? Irmão Aldilene aí, que é comerciante, sabe disso. E chega aquele dia, nenhuma desculpa a pessoa dá, porque às vezes, olha, deu um problema no aplicativo do celular para eu fazer a transferência para a sua conta, certo? Então, tudo isso a gente percebe que as pessoas ficam assumindo compromissos que não podem ser cumpridos. Eu vou chegar na sua casa às 10 horas da manhã, chega às 10h30, 10h40, 11 horas e a pessoa não chega. Tudo bem, podem acontecer coisas, é claro, mas existe também um recurso de que a gente comunicar. Olha, irmão, aconteceu aqui, eu me atrapalhei alguma coisa, eu tive que atender uma pessoa que chegou aqui em casa. E essas coisas acontecem. O problema é que muitas vezes... Pode falar, Aldilene, pode falar. É o link da aula? Você está pedindo o link da aula? Oi? Na revista, que hoje em dia fraudar, mentir, se corromper, são coisas normais e aceitáveis, especialmente em certos ramos de negócio. Quando tais procedimentos parecem fazer parte do contexto. Então, hoje está se aceitando muito mais rápido o mentir em tudo, né? Eu estou vendo aqui na revista. Sim. Parece que é uma coisa normal hoje em dia, né? Você faltar com a verdade, né? Para não dizer mentira, né? Faltar com a verdade, né? A gente até ameniza, né? Usa um eufemismo para amenizar aí. Não, eu não disse a verdade, mas eu faltei. Não disse uma mentira, não é uma mentira, mas é faltar com a verdade. E isso é tão aceitável no dia de hoje que a gente acha normal e acha que a gente, por dizer sempre a verdade, é que está errado. Né? Às vezes, invertem-se os valores. Né? O que Jesus está ensinando aqui no Sermão da Montanha é que a gente não deve usar esses mesmos artifícios que as pessoas que não seguem a Jesus Cristo usam no seu dia a dia. De mentir, de enganar, de assumir compromissos que não podem ser cumpridos. Não é? Então,
uma série de coisas que acontecem e que muitas vezes a gente não percebe que esses detalhes minam a nossa comunhão com Deus, minam a nossa comunhão com os outros irmãos, acabam com as amizades, deixam com que a desconfiança prevaleça nos relacionamentos. Né? E isso, quando a gente fala de relacionamento, de amizade, de comunhão, de marido e mulher, pai e filhos, né? E entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Então, quando a gente usa esses artifícios de não assumir aquilo, ou então a gente falar alguma coisa e depois, em outro momento, não, em nenhum momento eu falei isso, não. Né? Hoje em dia o pessoal faz até print das conversas, né? Para mostrar que a pessoa comprovar, olha, você mandou esse áudio aqui para mim, olha, tudinho, né? Você escreveu isso aqui, né? E muitas vezes aquilo que você escreveu, aquilo que você falou naquele momento foi mal interpretado, como você falou, como você escreveu, e muitas vezes a falta de entendimento, né, faz com que as pessoas terminem por minar esses relacionamentos, né? Então, Jesus está aqui mostrando, não é, de como nós devemos viver no nosso dia a dia, não é? Não entrar nessas armadilhas de Satanás, essas armadilhas que fazem com que a gente não assuma, que a gente não possa assumir um compromisso que a gente firmou com alguém, né? O nosso primeiro compromisso deve ser com Deus, né? O nosso compromisso deve ser com Deus. E, na sequência, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos, com os nossos vizinhos. Então, se a gente se compromete a ajudar alguém, a afirmar esses compromissos, a gente pode ter certeza que Deus vai nos ajudar a que possamos cumpri-los. Mas a gente precisa ter essa disposição, né, para que possamos cumprir com esses compromissos firmados. Né? E se não podemos cumprir com um compromisso que já foi firmado, que possamos pedir desculpas, que possamos estar atentos a isso, que haja consideração com aquela pessoa que a gente firmou o compromisso e a gente não conseguiu cumprir. Que a gente possa chegar para essas pessoas e pedir desculpa também, né, no momento. Então, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Então, o que fugir disso menos verdades, mais do que a verdade, é do maligno, segundo a palavra do Senhor, né? Eu vou pedir para que... vocês estão com a Bíblia em mãos aí? Todo mundo está com a Bíblia? Tá? Sim. Eu vou pedir para a irmã Idalice ler os versículos 38 e 39. Versículos 38 e 39. Capítulo 5 de Mateus, versículos 38 e 39. Pode abrir o microfone, viu, irmã? Irmã Idalice. Só um minutinho, vice. Certo. Nós esperamos. Uma vez falando nessa coisa. Mateus 5, Mateus 5. Versículo 38 Sim. e 39. 38 e 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer... No 38. Perdão. Ele começa pelo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Agora o 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer... só esses dois. 38 e 39. Por enquanto, só esses dois. Obrigada, irmã. A gente vê aí, esses dois versículos vão falar sobre a questão de atos vingativos. Alguém fez algum mal a você e aí
o que diz a lei, o que dizia a lei, né? A lei de Italião era justamente essa lei. Eu queria que Luciana já tivesse entrado na aula. Ela está para entrar na aula, ainda não chegou. Porque aí essa parte aí jurídica, a lei de Italião dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se alguém feriu você e você ficou cego de um olho, você tinha o direito de fazer o mesmo com o seu agressor. Veja, que coisa, né? Então, aí, você ia lá, cegava o olho da pessoa que tinha cegado um olho seu. Se alguém lhe deu um murro e quebrou um dente seu, você ia lá, a pessoa que tinha lhe agredido dava um murro também e quebrava um dente dele. E assim ia sucessivamente. Mas isso, Jesus colocou logo, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ah, não é o justo, né? Ah, se matou uma pessoa, aí vai alguém da família, ia lá e matava ele também, o agressor, certo? Mas aí, você imagine todo mundo fazendo a justiça com as suas próprias mãos? Você imagine como era o negócio, né? E muitas vezes, é claro, tinha um falso testemunho, alguém que tinha sido incriminado sem ter culpa, né? Uma série de coisas que aconteciam. Aí agora, Cristo está se voltando mais uma vez para um texto indicado na lei mosaica, em que a retribuição ao agressor seria sempre aplicada na justa medida da agressão cometida. Não podia ser a agressão a questão da internet, Adilene. Infelizmente, nesse dia de domingo, parece que a internet não fica muito favorável para a gente, né? Aí fica pausando. Mas aí a gente vai seguindo. O que acontece é que a agressão, né, que era devida àquele agressor que tinha agredido primeiro, tinha que ser na mesma medida. Não podia ser nem mais, nem menos. Então, tinha que ser na mesma medida. Desde 1500 anos atrás, os levitas, as escribas e toda a classe religiosa judaica vinham repetindo o texto da lei, enquanto o Senhor Jesus lhes iria falar sobre o texto da graça. Podemos imaginar a estratégia oratória de Cristo. Aí Jesus lança essa quarta mensagem, de antagonismo àquilo que era aceito e difundido pela elite religiosa. Ele deve ter esperado o impacto causado pelas palavras pronunciadas, para então prosseguir, como veremos nos versículos a seguir. Aí o versículo 39 diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Veja que mandamento difícil de ser cumprido. Quem pensa que seguir a Jesus é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, gente. Não é uma coisa fácil. Deus exige 100% de dedicação aos mandamentos dele, à obediência. É muito difícil para a nossa sociedade compreender a mensagem de Cristo no versículo que se antepõe à lei da punição ao criminoso. De tal maneira, o mal se adentrou sobre o mundo que a perniciosidade, a promiscuidade, a violência, a crueldade e tudo que vemos dia a dia de maldade no mundo nos levam a todos, quase sem exceção, a desejar apenas o cumprimento da lei no castigo adequado para os instrumentos deste mal. E muitas vezes nós sofremos algum tipo de problema desse e nós queremos o certo, que a gente quer a justiça, a gente quer que a pessoa que nos agrediu, que nos prejudicou, ela possa receber na mesma medida. Não é? Então, eu vi uma certa vez um vídeo na internet de uma senhora que o filho dela tinha sido assassinado. E ela foi até a delegacia quando os policiais prenderam o assassino do seu filho. E ela chegou lá. Algumas pessoas talvez pensassem que ela queria agredir o rapaz, que tinha sido já preso, e já tinha confessado o crime. Mas, naquele momento, ela foi com o coração de mãe, angustiado, quebrado, não é? Em cacos. Naquele momento, ela foi aquele rapaz e deu uma palavra de perdão. É claro que ele iria sofrer todas
as consequências do seu ato criminoso, não é? De responder à justiça, às leis do país, cumprir a pena que fosse proposta em julgamento, mas aquela mãe, ela decidiu liberar perdão para aquele agressor, para aquele assassino do seu filho. E orou por aquele rapaz. Com certeza, aquele rapaz, ele recebeu aquela mensagem. Veja como é difícil. A gente vê, Jesus em nenhum momento disse que seria fácil ter essa atitude. De mostrar, se você levou um tapa no rosto, você mostra o outro lado para que possa levar o tapa no outro lado também. Então, a gente vê que é muito difícil esse sentimento aqui, certo? Em algumas aulas passadas eu falei, que eu falei sobre uma vizinha minha que o filho dela foi meu aluno quando era bem pequenininho e o ano passado, no mês de outubro, foi assassinado, né? De uma forma bem cruel, bem assim, sem qualquer forma que ele pudesse se defender, né? Então, e ela dizendo para mim, ela é cristã, ela participa de igreja evangélica, ela e o esposo, e vinha numa luta muito grande com esse menino, de envolvimento de drogas, tudo mais, tinha sido preso também, mas que estava se organizando, tinha a sua família, né? Com 2 filhinhos bem pequenos, estava organizado, não estava mais nessa vida, mas ele veio a ser assassinado de uma forma cruel e muito, assim, uma pessoa muito próxima dele e que não deu nenhuma chance dele se defender. E aí ela dizia, aqui no mundo mesmo, aqui nessa vida, ele mesmo vai pagar. Então a gente vê que ainda está aquele sentimento, né, de que a outra pessoa, o agressor, e não é fácil, não estou dizendo que ela tem que já dizer que perdoou tudinho, esse sentimento ainda está muito recente na vida dela. Então a gente percebe que o que Jesus nos ensina é que a gente deve justamente perdoar veja que a lição de Cristo não é para o agressor, e sim para quem foi agredido. Aqui não está exigindo nenhum compromisso daquele que agrediu, certo? Mas para quem foi agredido. Ou seja, ele não está entrando no mérito da punição ou não ao agressor. O agressor vai ter a sua punição de acordo com a lei. Mas apenas recomendando ao agredido que ele tenha capacidade de resistência para não responder com violência à violência recebida. Não é? E veja que é muito difícil isso. Nos dias de hoje, o que a gente quer é que a pessoa receba, na mesma medida, a agressão que a pessoa sofreu. Né? Então, aí a gente vê que o ensinamento de Jesus é muito difícil para os nossos dias, mas que nós possamos estar abrindo nosso coração para que possamos receber esse ensinamento de Jesus. Aí, versículos 40 e 41, né? Eu vou pedir para Aldilene. Aldilene, está me escutando? Aldilene? Aldilene não está me escutando? O microfone está desligado. Pronto, porque a internet tinha caído, melhorou. Tinha caído, não foi? Melhorou. Foi? É assim, dia de domingo parece que fica um pouco difícil, né? Versículos 40, 41 e 42. Agora. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar em 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ok, nós vamos aí esses 3 versículos, que é na sequência, né? Na sequência dessa questão do espírito vingativo, né? Que Jesus combate esse espírito vingativo. Aí a gente vê aí que diante de um mundo violento, onde o noticiário diário é repleto
repleto de cenas de terrorismo, assaltos, roubos, covardia contra crianças exploradas pela pedofilia, de idosos, né? De mulheres violentadas e uma série de tipos de violências, né? Não somente as violências físicas, mas as violências psicológicas, sexuais, não é? Então a gente vê aí que realmente esse é o nosso desafio. Em face de um mundo todo voltado para o mal, como viver os princípios do reino de Deus? Como ser sal da terra em um terreno tão conturbado? Como ser luz do mundo em um universo em trevas como o que vivemos? Como ser submisso à vontade de Deus diante da altivez, arrogância, abuso e crueldade com que o mundo nos afronta diariamente? Que o Senhor Jesus nos ilumine para que, apesar de todas essas contradições sociais, possamos exercer o nosso ministério de crentes. Veja que alguém exige que a gente tire a nossa túnica. Jesus diz, não somente a túnica você deve tirar, mas também deve largar a capa. Veja que o que isso significa? Vá mais além daquilo que é exigido de você, né? E aí o versículo 41 nos mostra também uma outra face dessa mesma ideia que Jesus começa a ensinar. Qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, né, que é a milha, vai com ele 2.000 passos. Veja aí, Cristo agora volta-se para uma regra da lei imposta pelos romanos no Império, que erigiam. Alguns a identificam como a regra dos 1000 passos. Todo romano teria direito de, diante de um homem servo e todos os componentes de um povo conquistado, exigir dele, em face de uma carga que estivesse se conduzindo, a obrigação de encarregar-se pela condução dela pelo menos por 1000 passos além. O costume usado também por outras nações orientais na época era por demais ofensivo à liberdade do ser humano, relegando a todos os homens, mesmo os que eram considerados livres, a se portarem como escravos de outros diante do domínio estrangeiro. Veja que era uma humilhação para aquele povo que era dominado pelos romanos, e aí eles obrigavam que eles andassem 1 milha com aquele serviço duro, pesado. Neste sentido, a palavra de Cristo deve ter soado muito a contragosto para grande parte dos judeus que não queriam obedecer em nenhum momento as leis romanas. E aí Jesus dizia, você está sendo obrigado a caminhar 1000 passos, vá com ele 2.000 passos, né? Dobrar essa caminhada. Esta atitude que pode aparentar subserviência e servilismo na visão do homem e do mundo é para Cristo a arma com que nós, os cristãos, vamos desarmar o mundo, levando a paz de nosso espírito e a bondade de nossos corações a quebrar os grilhões da incompreensão e da paciência. Faz-nos lembrar justamente nos tempos quando o próprio Império Romano levavam os cristãos para publicamente serem comidos pelos leões e servirem de espetáculo para todos aqueles que estavam na plateia, né? Então, a gente vê que aqueles cristãos não queriam negar a sua fé e nem queriam revidar, naquele momento, as agressões, aquela punição tão severa de morrer pelo Evangelho. Eu acho que vocês já devem ter visto vários filmes do tempo do Império Romano, de que os cristãos eram levados para serem atacados por leões ferozes e servirem de espetáculo público. Então, a gente vê que, naquele momento, as pessoas oravam a Deus e pediam perdão pelos seus agressores e morriam por sua fé, por defenderem a sua fé. Jesus Cristo dá um exemplo disso na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Jesus sabia tudo aquilo que significava aquela ação de estar morrendo na cruz, mas os seus agressores, né, eles não sabiam o que aquilo significava. E Jesus, naquele momento, pedia perdão ao Pai para que eles pudessem ser perdoados, porque eles não sabiam o que aquilo tudo significava, né? Então, a gente vê aí
que Jesus deu o próprio exemplo. Jesus demonstrou que era possível justamente viver dessa forma, não ter um espírito vingativo, mas que tivesse justamente o perdão e que pudesse liberar o perdão para seus agressores. A gente lembra também da história de Pedro, né? Quando Jesus estava sendo preso, né, para ser levado, para ser julgado, né, e na sequência ser crucificado, Pedro lançou-se de uma espada e foi agredir um daqueles que estavam ali trabalhando também na prisão de Jesus. E Jesus diz para Pedro que ele guardasse aquela espada, aquela arma, e ele vai lá e pega a orelha do rapaz, né, do Malco, e coloca no lugar, né? Coloca, até naquele momento de tanta agressão, de tanta violência, Jesus libera o amor, libera o perdão. Então, o próprio Jesus, ele é o exemplo de todas essas coisas. O versículo 42, que é para a gente encerrar esse comentário, dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que ele emprestes. Continuando na abordagem de aspectos comuns e simples da vida humana, o Senhor Jesus agora toca num ponto essencial do viver humano, seu apego às coisas materiais, seu egoísmo natural, sua ambição maior ou menor. Fatores estes que o impedem, muitas vezes, de agir em favor dos outros, de ir ao encontro da necessidade de terceiros. Num momento como esse conturbado, com certeza muitas pessoas chegaram para a gente, né, para mim chegou na porta da minha casa pedindo um alimento, pedindo uma ajuda para a compra de um remédio, pedindo de alguma forma alguma coisa que a gente pudesse aliviar o sofrimento daquelas pessoas e que a gente possa estar sempre prontos, sempre disponíveis dentro das nossas, né, limitações para que possamos ajudar essas pessoas. Muitas vezes é necessário... Quantas vezes não chegaram pessoas para você, para mim, que necessitavam comprar um remédio que era muito caro e que o governo não estava disponibilizando no momento e que nós disponibilizamos o dinheiro daquele medicamento para aquela pessoa. Ou uma passagem de ônibus, né? Eu mesma fui abençoada por algumas vezes, inclusive por pessoas não cristãs, que no momento que mais precisei, estiveram disponíveis e fizeram o possível para ajudar naquele momento que a gente precisa, né? Então, a gente vê que essas ações, elas não devem ser ações que querem algo em troca, que pedem um retorno. São pessoas que não vão poder, em nenhum momento, daqui a pouco, viu, Adisa? Em algum momento, talvez não possam retribuir a você. E muitas vezes até não vai dizer um obrigado a você, mas que a gente esteja sempre pronto a ser bênção na vida das pessoas. Adisa, pode falar. Pode abrir o seu microfone, viu, Adisa? Está fechado o microfone. Adisa? Sim. Olá. Diga. Eu gostei muito desse nosso texto de hoje. E esse último aqui, depois eu gostaria que a gente voltasse para o 5:37, que diz: se ensina ou não, o que faz vem do maligno. Nossas palavras devem ser: se ensina ou não, o que passa disso do maligno, né? Isso é o que nós estamos vivenciando no tempo de hoje, né? O famoso fake news. Né? O famoso fake news. Então, muitos permitem, no tempo de hoje, que se tome tantas decisões, né? E tantas decisões foram tomadas nesses últimos tempos em nome de fake news, de notícias falsas, né? Que quer dizer fake news, notícias falsas. E Jesus Cristo diz: se sim, não, passou disso, vem do maligno.
Aí, isso faz eu relembrar uma sabedoria do famoso filósofo Sócrates, que ele fala sobre as três peneiras. Se nós já passamos nas três peneiras, né? Isso. Se aquilo realmente é verdade, aí a gente deve compartilhar. Se a bondade naquilo que a gente vai compartilhar é a terceira peneira. E a última peneira é se é necessário contar. Convém contar? Vai ajudar alguém? Pode melhorar o planeta? Então, nós, como evangélicos, além da nossa Bíblia, né, que é a nossa regra de fé e prática, também tem alguns conselhos de filósofos que também podem nos ajudar em relação a como nos comportar diante da mídia, principalmente hoje, que nós vivemos conectados diante da internet, todos agora estão convivendo a nossa vida. E isso tem minado, como você falou, muitos relacionamentos. A mentira está fazendo, a mentira está tomando conta da esfera, em todas as esferas, né? Tanto de um lado como do outro. E a verdade tem sido relativada, tem sido relativa. Tem sido relativa. Aí a gente pode saber e afirmar que a verdade, por mais que seja relativa, a única verdade que nós podemos afirmar é Jesus Cristo. É Jesus. O restante, tudo está sendo relativo. Então, aí às vezes a gente cita aquele versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade que está se referindo aqui na Bíblia é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, esta é a verdade que a gente deve nos assegurar diante de tantas perdas de vidas que estão morrendo sem saber a verdade. E a verdade, sem relativismo, é que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, a gente só pode levantar a bandeira de Jesus. Infelizmente, estamos vivendo uma época de partidarismo e que tem atrapalhado a fé e o relacionamento de muita gente. E, em outra partida, muitos estão morrendo sem achar esse caminho que é Jesus Cristo, né? E é Ele o caminho. O resto, se Jesus Cristo, se fossem fazer um versículo bíblico hoje, que tem no passado, diz assim: errais em não conhecer as Escrituras. E se fôssemos trazer para o tempo de hoje, e fosse criar um versículo, a gente ia dizer: errais em não pesquisar onde é que está a verdade. Hoje temos até esses requisitos na internet de pesquisar aquilo que nós estamos compartilhando, se é verdadeiro ou é falso. E muitas vezes, né? E muitas vezes com o impulso até de pensar que estamos ajudando a comentar aquilo, muitas vezes estamos errados. E os fake news têm nos desmotivado a participar até de grupos sociais, porque de vez em quando a gente está percebendo em todas as esferas esses fake news. Esses fake news, né? Então, hoje temos esse recurso de procurar e pesquisar. No passado, os cristãos tinham, como os crentes de Berés, eles procuravam saber se aquilo que aquele povo estava falando, se era verdadeiro. Bíblia, e confirmaram que o que os discípulos estavam falando era um verdadeiro, estava na Bíblia. E é o que está faltando muitas vezes nós, cristãos, no tempo de hoje. É ver se tudo que nós estamos compartilhando se é verdadeiro, se as três peneiras. Esse é o meu comentário desse primeiro versículo, né?
E do segundo versículo aí que você já está fechando, é sobre o Mateus 5, de 39, né, em diante, que fala, Jesus Cristo pede que a gente esteja, eu aos perversos, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta ali a outra. E ao que te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Está muito difícil, mas é o que Jesus Cristo, que ele pede lá em Mateus, capítulo 5 ainda, que a nossa justiça tem que se exceder a dos escribas e dos fariseus. Porque se a gente fizer tudo igual, então aí Jesus diz que nós devemos nos exceder, ir além dos escribas e fariseus, porque desta forma entrareis no reino dos céus. Esse reino do céu que Jesus dele, ele reinar em nós e estamos fazendo a vontade dele, como ele nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a gente tem que fazer jus até no que nós estamos pedindo. Aí muitas vezes a gente quer se vingar, quer dar troco, aí erramos, porque Jesus Cristo pede, não só no sentido da vingança, é fazer até o que o perverso está nos pedindo, que muitos nos taxa de otário, mas se para ser otário e baixar a cabeça naquele momento, depois Deus nos exalta. Podemos até ser humilhados naquele momento, mas depois seremos exaltados. Então é muito difícil, às vezes, a gente agir como a Bíblia está mandando e não se vingar e fazer até o que o perverso está fazendo. Porém, ele diz, né, que isso é o que ele nos pede. E dessa forma estamos fazendo a vontade dele. Mais humilde que Jesus Cristo foi e não se vingou dos seus parceiros, como ele disse ali, se ele quisesse mandar legião de anjos para defender, mas ele deixou cumprir o que estava escrito e nos deu a vida, para que hoje estejamos salvos, né? Lavados, remidos, que mesmo que a gente venha a falecer, já estamos seguros pela promessa que nos deu, que ele é a verdade, e essa verdade já nos libertou através dele, Jesus Cristo. É a única verdade que nós devemos levantar a bandeira e proclamar esse evangelho. Essa é a minha participação do que eu penso em relação a esses versículos. Ok. A sua participação, Edisa. Só vendo também, né, essa questão do versículo, né, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Tão dito por aí, né, fora de contexto, não é isso, Edisa? A gente já percebeu que é um dos versículos aí que o presidente gosta de utilizar, mas fora de contexto, e lembrando que o versículo fala que não é a verdade de quem fala, é a verdade de Cristo, né? Muitas de vezes Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Justamente. Aí, fora de contexto, essa interpretação, né, não se aplica, né? E muitas vezes a gente vê, né, para confirmar aquilo, as suas crenças, as suas formas de pensar, e, no entanto, a palavra de Deus não pode ser usada dessa forma, como está sendo utilizada ultimamente, né? Principalmente com relação a esse versículo, né? Eu já percebi que esse versículo é o preferido, né? Até os jornalistas já sabem disso, já decoraram o versículo também, né? Por conta disso. Então, a gente percebe que a vida autêntica, a vida cristã, tem que ser autêntica. Não tem como ser uma vida cristã sem ser autêntica, né? Até, às vezes, a gente pode até considerar uma redundância, uma vida cristã autêntica. Não tem como ser uma vida cristã sem ser autêntica, sem ser de acordo com os ensinamentos de Cristo. Alguém mais gostaria de dar a sua palavra? Irmã Aldilene, irmã Idalice, querendo dar sua contribuição, alguma parte da lição, né, dos versículos que foram lidos,
que vocês gostariam de falar mais um pouco? Eu amei a lição, Sim, irmã porque Alice. a coisa mais difícil é perdoar. E é uma coisa que nós temos que aprender todos os dias, Todos os né? dias. É. É o perdão dentro da nossa casa, afora. Nada pode ter continuidade. E tem aquela palavra lá na frente que diz: pagai o mal com o bem, né? Palavra de Isso. Deus também, né? Então, graças a Deus pelos aqueles que têm o dom do perdão. Realmente, minha irmã, é muito difícil ser um crente de verdade. Eu tenho muitas faltas que precisam ser melhoradas, mas Todas nós nós temos. É. pelo menos devemos tentar ser melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que somos hoje. Que Deus abençoe essa aula, foi maravilhosa. E para agradar a Deus, né? E que o nosso objetivo principal deve ser agradar ao Senhor, né? Que é Ele que nós estamos, que dependemos inteiramente dele. Ele é que nos dá a força para nós exercermos o amor, exercermos a questão do perdão, né? Então, é Ele que nos dá força, porque de nós mesmos, humanamente falando, não é um sentimento. Não é O sentimento humano é o quê? De se vingar, né? é, Eu quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo, né? É sempre esse sentimento, essa vontade humana de que o nosso agressor ele possa sofrer a mesma coisa que nós sofremos. Mas, no entanto, Deus nos dá a oportunidade, né, de nós liberarmos o perdão, né? Diga, pode dizer. quando nós temos consciência que o que a gente planta, a gente colhe, que quem planta vento, colhe tempestade, que mesmo que a gente faça alguma coisa, ou diga alguma coisa que nós viemos a nos arrepender, mas a consequência do pecado, ela é realizada, então a gente deixa de condenar, deixa de odiar, e aprende muito mais a perdoar. Isso. Entendeu? Porque, infelizmente, mesmo que exista o arrependimento e que Deus perdoe, mas a consequência ninguém se livra. A consequência, ela está lá. É como você se jogar do 20º andar de um prédio e no percurso que você está caindo, você pedir perdão a Deus por aquele ato. Mas a consequência, ela vai acontecer, né? De que é justamente a queda, né? Lá no chão, lá embaixo, né? E a consequência a gente sabe que é a morte. E a gente vê de que o salário do pecado é a morte, né? Então, a gente sabe que é o produto, né? O resultado, né? O pagamento do pecado é justamente a morte, né? Então, acho que a gente possa estar sempre prontos a aprender a palavra de Deus. É difícil, não? Essa lição é uma das lições, esse trecho do Sermão do Monte é um dos trechos mais difíceis. Mais difíceis. Com certeza os discípulos de Jesus olharam assim de lado. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que pode um negócio desse? A gente aprendeu o tempo todo que a gente tem que estar com a arma de lado. Se alguém dá um tiro, a gente pega dar dois para eliminar o camarada e ele não revidar mais. Né? A gente tem que já acertar logo na cabeça para matar o indivíduo. Né? Então, as consequências dos nossos atos, elas vão por toda a vida. Não é isso? A Ailene tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para compartilhar conosco? Pode falar, viu, Ailene? Tá tudo bem, tá tudo bem. Estou só escutando hoje. Mas é bom, né? Participar, né? Que bom que a gente pode estar aprendendo uns com os outros. Né? Aí a participação de Edilza, da irmã Idalice, de Aldilene também. A gente vê que a gente pode aprender muito uns com os outros, com as experiências que nós temos tido durante a nossa vida, com aquilo que o Senhor nos ensina, né? Na leitura da palavra, né? E que a gente possa estar sempre prontos para nós ensinarmos a outros, né? Compartilharmos os ensinos de Jesus para outras pessoas, né? Bem, a gente vai finalizar essa lição, né? Que eu acho que foi muito, muito interessante mesmo.
tudo isso que lemos e estudamos, né, pode e deve estar acontecendo ao nosso redor, né? Não somente na nossa igreja, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, mas também a gente percebe que a gente deve estar disponível. Esse versículo 42 também me toca profundamente, porque não tem como você não chorar quando alguém coloca uma placa na frente, num cruzamento, num semáforo, né? Num sinal de trânsito, botando uma placa assim: eu não comi ainda hoje. Não tem como um cristão não ver uma coisa dessas e não pelo menos sentir alguma coisa. Pode ser que você não possa ajudar as pessoas, aquela pessoa naquele momento, mas se isso não tocar o seu coração, se você não vê uma situação dessa e não ficar tocado, é muita insensibilidade, né? Então, eu acho que umas semanas atrás eu vinha com o meu carro e passei num cruzamento e um rapaz levantou uma placa dizendo: eu ainda hoje não comi. E já era de tarde, já tinha passado da hora do almoço, né? Veja, aquilo eu cheguei a chorar. Eu estava sozinha no carro, dirigindo, mas eu comecei a chorar. Como é que uma pessoa, aquela hora, eu acho que era umas 2 horas da tarde já, a pessoa não tinha nem tido uma primeira refeição, gente. Como é que a gente pode deixar que as pessoas que chegam a nós pedindo ajuda, que a gente não possa, de alguma forma, procurar alguma coisa para ajudar, né? Às vezes a gente pensa muito, eu não costumo dar dinheiro, eu sempre dou alimento. Sempre eu compro alguma coisinha a mais quando dá, né? Quando está dentro das nossas limitações, dentro das nossas posses, eu compro alguma coisa a mais, porque quem chegar, um pacote de leite, um pacote de café, um pacote de bolacha, né? Então, que possa ajudar alguém a diminuir aquele sofrimento, né? Então, a gente tem que estar à disposição. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Mesmo que você sabe que não vai ter o dinheiro de volta, né? A semana passada a gente falou sobre a questão de empréstimos e a pessoa ter condições de pagar. Mas aqui eu estou falando sobre os empréstimos, a pessoa pedir emprestado, mas a gente saber de que aquele dinheiro não vai retornar, de que a gente se coloca à disposição para ajudar, de acordo com as nossas posses. Deus tem nos abençoado, né? Grandemente, e a gente pode abençoar outras pessoas, né? E que a gente possa estar aprendendo uns com os outros, né? Com essas experiências, com a palavra do Senhor, e sempre prontos, né? Disponíveis, né? Lembrando que é o nosso alvo de missões, né? Então, que próximo domingo a gente está terminando a campanha de missões, né? E que a gente possa estar colaborando com missões da nossa forma. Tem aí a irmã Ellen Luna, que está fazendo umas máscaras muito boas, por sinal. Elas são muito bem protegidas, tem o forro por dentro, né? Tem toda a propaganda também da campanha de missões, né? Viva o poder de transformar. Então, é importante também que a gente possa estar colaborando com missões, né? Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa mais para a gente encerrar? Eu vou parar a gravação agora.